A gente que começou o programa aqui hoje falando sobre o caso George Floyd, que foi muito emblemático. Então, vamos relembrar o que aconteceu. Muito difícil relembrar o que aconteceu. Ele foi morto durante uma abordagem policial truculenta nos Estados Unidos. Foi um policial branco que imobilizou o George, ajoelhou no pescoço dele. Quem estava por perto filmou essa cena, uma imagem muito difícil de ver, publicou nas redes sociais. O George Floyd estava sendo acusado de comprar cigarro com uma nota falsa de $20. Depois da morte dele, os protestos contra a violência policial tomaram várias cidades no mundo inteiro. A imprensa também fez uma cobertura muito grande dessas manifestações, uma comoção imensa, uma comoção tão grande que em plena pandemia as pessoas foram para a rua para mostrar indignação diante desses casos. Isso porque, infelizmente, o George Floyd não foi o primeiro negro a ser morto numa abordagem policial. A hashtag Black Lives Matter, em português, Vidas Negras Importam, também ganhou força nas redes sociais. Vale lembrar que o Black Lives Matter é um movimento antirracista criado em 2013, que se posiciona e luta pelos direitos da população negra. É muito difícil, realmente, relembrar tudo isso, né, Karnal? E vamos lembrar, quando eu digo que a justiça é histórica, não é porque a justiça seja ruim. Que princípios estão envolvidos aqui? Desproporção entre pena e delito. Ora, quando o Beccaria fez seu tratado sobre os crimes, ele está falando de proporção entre pena e delito. Se fosse verdade que ele comprou com uma nota falsa de $20, a lei americana não aplica a pena de morte para esse caso. Então, desproporção. Segundo, desigualdade de tratamento. Ou seja, ele não teve direito à venda da justiça. Excesso de força do policial, desigualdade entre a possível pena e o delito, e mais tudo isso, e ainda a questão de direitos humanos, igualdade e racismo, são conquistas históricas. Por isso que esse caso terrível, medonho, me deixou mal no ano passado, e a lembrança dele agora há pouco, um ano, ele é uma chance de a gente debater, infelizmente, sobre o custo de uma vida humana e de várias outras vidas, de coisas que acontecem no Brasil e nos Estados Unidos, que não estão previstas na lei, mas são, eu vou usar uma palavra difícil hoje, hermenêutica, são frutos de uma interpretação. De uma interpretação que tem a ver com uma subjetividade, ou seja, com uma opinião de um policial branco que acha adequado sufocar alguém com o seu peso e o seu joelho até que a pessoa morra. Então, isso é uma questão a ser debatida. Inclusive, a gente optou por não mostrar a imagem do George Floyd do momento em que ele foi morto, porque a gente, acha a imagem muito forte, muito triste relembrar tudo isso. Bom, a imprensa também acompanhou de perto o julgamento do ex-policial que matou o George Floyd. Em abril desse ano, o Derek Chauvin foi condenado pelo assassinato do George Floyd, mas a pena dele só vai ser divulgada agora em junho, segundo um documento do Tribunal Distrital de Minneapolis, cidade onde o crime aconteceu. Enquanto a gente estava falando sobre isso, a Gabi estava anotando um monte de coisas aqui, então conta pra gente o que você dividiu aí. Eu acho que tem coisas muito importantes que a gente traz da fala do Karnal. Ele fala sobre direitos fundamentais e sobre proporcionalidade. Eu gosto de me referir ao direito penal, que é caracterizado como a última ratio, né? O último mecanismo ao qual você deve ter acesso para conseguir conter algo que viola a ordem social. Então, o policial vê o George Floyd e, em tese, ele usar uma nota falsa para comprar um maço de cigarros. Então, o que a gente tem aí? A gente tem o falso, que tira a credibilidade do sistema. A gente pode ter, se fosse eventualmente a questão da violação do direito da propriedade, à medida que você não vai remunerar o vendedor, esses valores são menos significativos do que a vida humana. Então, quando você faz a contraposição, não faz nenhum sentido você tirar a vida de alguém por uma violação da falsificação, um crime de falsificação da nota, eventualmente, se ele que falsificou, ou eventualmente a não remuneração pela venda do cigarro. Mais do que isso, muitas vezes as pessoas olham para um caso envolvendo uma pessoa que estava sendo acusada não, sobre a qual pairava alguma suspeita, porque nesse caso não tinha nem acusação formalizada, mas dizem, isso é um problema daquela pessoa. Então a gente precisa se preocupar com isso porque o direito do outro foi violado. Não, eu sempre digo que o direito do outro é o seu direito, mas aqui tem uma questão mais significativa. O Estado detém o monopólio da violência legal. Se o Estado exagera, usa de forma demasiada dessa prerrogativa que tem de usar a violência contra os cidadãos, ele está instrumentalizando uma concessão que o corpo de cidadãos faz ao Estado contra os próprios cidadãos. Então, o excesso policial, o excesso da força no aparato oficial é mais significativo do que a violência cometida de cidadãos contra cidadãos.
porque é o Estado usando a força que a gente concede como instituição contra os próprios cidadãos. E aqui a gente precisa fazer a diferenciação, quando a gente fala de desigualdade, de racismo estrutural, sobre o que é direito formal e o que é direito material. Porque muitas vezes, quando a gente fala de racismo estrutural, as pessoas dizem, ué, mas na Constituição está escrito lá que todos são iguais. A gente já tem uma sociedade que preza pelo princípio da igualdade. Formalmente, sim. E mesmo formalmente, isso já é uma conquista. Porque a gente ainda tem, no momento presente, sociedades que são hierarquizadas, é só pensar nas castas na Índia. Mas a gente tem uma conquista civilizatória de uma igualdade formal. Isso não significa que nós tenhamos a igualdade materialmente garantida, ou seja, na vivência das pessoas. Se os negros são as maiores vítimas de violência policial, se os negros são as maiores vítimas de erros judiciários, se as mulheres negras são a base da nossa pirâmide social, isso significa que materialmente nós não temos a igualdade. E se a gente quer transformar o mundo numa coisa que pareça mais com o nosso ideal, a gente precisa caminhar para conseguir garantir que materialmente a gente tenha consubstancializado aquilo que a gente prevê na nossa Constituição Federal de maneira formal.